Pessoal, boa tarde. É um prazer, desculpe que a gente mudou para o Hangout On Air agora no final, é que a ideia era a gente ter gravado a sessão com o Eduardo, diretor de inovação do Colégio Mater Dei. Então, primeiro eu queria agradecer a presença do Eduardo aqui no Google para contar para a gente do caso de sucesso do Colégio Mater Dei nesses últimos anos, quer dizer, nas conversas que nós temos tido com todos vocês parceiros, o Mater Dei é sempre referenciado e muito também se pergunta do Google Learning Space, né? Então, agradeço a disponibilidade do Eduardo e ele vai começar aqui a contar um pouco dessa história, como que foi construído esse caso de sucesso, né, ao longo de alguns meses, para hoje os professores estarem realmente inovando em sala de aula. Eduardo, obrigado e bem-vindo. Obrigado, Alexandre, bom dia, boa tarde a todos. A ideia de a gente abrir por um Hangout On Air é justamente ter esse conteúdo disponível depois, quem quiser compartilhar com outras pessoas e conhecer um pouco mais do nosso case, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Essa apresentação, ao final do evento, eu compartilho com todos também, como visualização também, se eventualmente quiserem passar adiante. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade de nos enviar. O Alexandre pode depois colocar o meu e-mail para todos aí como contato, e a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, iniciando a apresentação, a ideia hoje é a gente contar detalhes de como a gente tem trabalhado a questão do Google Apps dentro da escola e toda a atmosfera de inovação, de tecnologia que a gente tem colocado e tem trabalhado na escola. Então, iniciando, só para contextualizar, o Mater Dei, ela é uma escola que já tem sua fundação na década de 60, uma escola bem tradicional, não só em termos de idade, mas também por conta da sua origem. É uma escola que tem origem num movimento da Igreja Católica, na época, que veio a pedido do próprio Vaticano para que famílias que tinham filhos ou tiveram filhos em escolas religiosas empreendessem na área educacional. Então, foi uma história aí bem particular da nossa escola. Uma escola que iniciou o primeiro ano de fundação na década de 60 com 88 alunos, então esse foi o nosso primeiro ano de atividade, e cresceu rapidamente, tanto o número de alunos como a questão de algumas unidades. Dentro de alguns anos a escola mudou de sede, até chegar na Avenida Brasil, aqui na cidade de São Paulo, que é onde ela continua até hoje. E 30 anos atrás, exatamente, completando 30 anos essa semana, nós abrimos uma unidade em São José dos Campos. Também é uma história curiosa, a pedido de famílias que foram transferidas para indústrias ou empresas da região e não encontravam na época uma oferta talvez de qualidade no mesmo nível aqui de São Paulo, e nos convidaram a visitar a cidade e empreender, e aí foi quando nós fundamos a segunda unidade do colégio em São José dos Campos, e hoje são as duas unidades que estão em operação. Nos últimos anos, o Mater Dei passou por um processo também similar ao processo de outras instituições na área de educacional, do mercado privado aqui do Brasil, e passou a fazer parte de um grupo. Esse grupo tem o nome de U Education. Ele compreende, além do Mater Dei, outras 4 marcas de instituições de ensino, conforme vocês podem ver aí na apresentação, além de um centro de serviços compartilhados, que faz a gestão administrativa de todo o grupo. As questões pedagógicas, elas permanecem na unidade escolar, as questões administrativas foram centralizadas, e outras unidades de negócio, como o empreendimento esportivo, a For Education, que é uma empresa de formação de professores, e a SSU International Education, que é uma unidade de negócio direcionada a intercâmbios educacionais no exterior. Entrando agora no assunto mais do nosso interesse, né?
qual que é esse histórico nosso de tecnologia educacional? Como muitas escolas, e provavelmente vocês têm tido muito contato com instituições de ensino, não só privadas como a nossa, mas mesmo instituições de ensino público, todas elas conhecem essas marcas aí que estão nesse slide. Então, a gente fala muito hoje em dia de colocar programação na grade curricular da instituição de ensino. Isso, apesar de estar na moda agora, não é novidade, desde do super logo, que é essa tartaruguinha aí, alguns de vocês até devem ter passado por isso como alunos também nas escolas onde estudaram. E os outros projetos, então, o Mater Dei e não só as outras escolas de referência aqui na cidade de São Paulo, todas elas têm esse histórico de inovação. Então, desde projetos como o Mind Lab, de inteligência, o Design Mate, que são aulas em terceira dimensão, a própria Lego Education, que são atividades de robótica, avaliação externa com foco em Enem, ou vestibulares como a Geek, e agora o Scratch também entrando com essa parte de programação, são projetos que fazem parte da história da instituição e fizeram também parte da história de muitas outras escolas que sempre tiveram essa prerrogativa de inovar. Escolas que nunca tiveram satisfeitas com o giz e lousa, como a gente já disse também há muitos anos, e sempre buscaram outros projetos para conseguir tornar a educação mais atrativa, mais interessante para o aluno. E a tecnologia mais recente, nesse horizonte de 3 anos, 2 anos e meio para cá, que foi quando o Mater Dei começou, aí, usando o termo utilizado pela empresa, a ir para o Google, né? A ideia era essa mesma ideia de inovação, de tornar o ensino mais atrativo, até mais sedutor para os alunos. Esse é o principal motivo quando uma escola busca tecnologia educacional, e aí com bastante segurança a gente diz que foi a tecnologia que aconteceu da forma mais natural. A gente, para qualquer outro tipo de projeto, a gente sempre buscou capacitações técnicas de como utilizar, para que serve, etc. E na Google a gente percebeu, e aí a frase que faz mais sentido para a gente é que as pessoas, tanto os alunos quanto os pais, os próprios professores, os gestores, eles já estavam no Google, né? O que faltava era a instituição ir para o Google. Então, essa inversão de ordem aí de adoção tecnológica talvez é o grande diferencial da Google quando comparado com qualquer outra tecnologia que é utilizada para fins educacionais. As pessoas, de fato, já têm a sua conta no Google, já trabalham de forma colaborativa e compartilhada, e o que faltava mesmo era a decisão institucional. A escola precisava ir para o mesmo ambiente onde as pessoas já estavam. Então, essa foi a decisão que nós tomamos quando lá atrás adotamos a tecnologia. E aí, para que esse processo pudesse acontecer de uma forma não só rápida, que é um pouco da ansiedade que nós, líderes e gestores, temos, mas mais do que rápida, né, mas que pudesse caminhar de uma forma consistente, de uma forma que não fosse um modismo dentro da escola, ou que não fosse exclusividade desse ou daquele professor, a gente enfatiza bastante a importância do papel dos líderes, né? E aí entende-se por líder desde o diretor da escola, ou um diretor acadêmico de um grupo, ou um professor que se reúne com outros 2 ou 3 para dar uma capacitação. Então, quando a gente fala em liderança, a gente não deve pensar somente na figura do diretor da escola. A gente tem que pensar em qualquer profissional dentro dessa estrutura que, por algum momento, que seja uma conversa na sala dos professores, ele está exercendo de alguma forma o papel de líder. Então, são profissionais-chave que vão não só contribuir, mas que são determinantes para que esse processo de adoção aconteça de uma forma positiva. E aí a gente costuma compartilhar 3 pontos com relação a esse âmbito da liderança, né? Primeiro, os líderes devem ter adotado essa tecnologia na sua rotina. Então, é um processo bastante contraditório quando líderes tentam convencer ou até mesmo
contratar empresas de consultoria ou tecnologias novas, sendo que eles próprios não acreditem ou não utilizem. Então, o que a gente percebeu na história do Mater Dei é que a partir do momento que a direção acadêmica do grupo que o Mater Dei faz parte, a direção de idiomas também, que é um ponto bastante valorizado não só no Mater Dei, como nas escolas do grupo, a direção de tecnologia educacional, e aí agora caindo para o nível da unidade, né, a direção da própria unidade, tanto de São Paulo quanto de São José dos Campos, e a direção administrativa do Centro de Serviços Compartilhados, todo esse nível de direção foi para o Google no ano de 2012. Então, a gente começou a perceber uma agilidade em termos de gestão, comunicação entre os diretores da escola, e a partir desse momento, o processo de convencimento de uso da tecnologia junto ao professor é um processo muito mais fácil. Então, o que nós recomendamos como escola que passou por esse processo nesses últimos 3 anos é que a liderança primeiro se convença, adquira esse know-how, seja através de formação, seja através de gosto pessoal, independente do caminho. O importante é que as pessoas que fazem parte da equipe vão enxergar esse processo de uma forma diferente do que simplesmente um projeto de tecnologia educacional que a escola contratou. O segundo ponto, que tem muita relação com a liderança, e aí a gente colocou de uma forma bem enfática, né, que é formação, formação e mais formação. Então, esse é um ponto que, em todos os níveis da escola, desde o nível de direção, questões a nível administrativo, professores de qualquer que seja o segmento, educação infantil, fundamental, ensino médio ou técnico, como algumas escolas também que oferecem nível técnico, mesmo ensino superior. Se não houver um programa bem estruturado de formação, dificilmente a instituição vai conseguir que esse processo de adoção tecnológica aconteça de uma forma rápida e consistente. O que vai acabar acontecendo, e isso a gente também tem dito bastante, é que programas ou atividades de formação isoladas são importantes para o currículo pessoal, né? Então, o professor que participa isoladamente de um congresso ou de um workshop, não deixa de ser importante essa atividade, mas ela não tem um peso institucional. Para que haja esse peso institucional, é importante que a escola tenha um programa de formação. Esse programa de formação envolve a gente pegar 1 ou 2 dias do planejamento antes do retorno às aulas, envolve uma capacitação mensal no período da noite, ou no período aos sábados, ou no período inverso ao que o professor leciona, aproveitar o replanejamento do mês de julho, aproveitar o final do ano letivo em dezembro, quando os alunos já estão fazendo recuperação, qualquer outra atividade de reforço, e os professores ainda estão na instituição. Então, a gente tem que, os líderes, os diretores, os coordenadores, eles não devem esquecer de ter um planejamento bastante estruturado de formação. E o último ponto foi uma estratégia que nós adotamos no Mater Dei, e foi uma estratégia vencedora. Antes de trazer essa tecnologia efetivamente para uso com os alunos, para uso em sala de aula, a nossa escola proporcionou aos professores e coordenadores um plano de aquisição de tablets. Então, nós buscamos um grande varejista aqui na cidade de São Paulo, obtivemos uma condição especial pelo volume, e fizemos ao longo de 3 anos 3 compras de tablets subsidiadas para os professores e coordenadores. E a mensagem que nós passamos à equipe da escola é que o objetivo dessa aquisição não deveria ser necessariamente o uso em sala de aula. A gente estava contribuindo para que o professor e o coordenador adquirisse esse equipamento para uso pessoal. Então, o objetivo nessa época, e aí isso foi no início desse projeto, era que esse professor utilizasse com a sua família, por lazer, ou entretenimento, para assistir um filme, para tirar foto dos filhos, e a partir desse momento, o professor ele ganha uma familiaridade com o equipamento, e ele vai ter mais liberdade e mais segurança para usar isso na sala de aula. Então, são 3 pontos que dependem basicamente de liderança, são decisões importantes, formação
envolve não só tempo, mas envolve investimento, a gente entendia isso, mas a partir do momento que a gente tomou a decisão de adoção dessa tecnologia, a gente priorizou a formação, priorizou o uso da tecnologia pela liderança e buscamos essa alternativa de dar um apoio para a equipe para que pudesse adquirir também os equipamentos. Então são 3 mensagens que a gente julga bem importante. E um ponto também, é uma frase que também é bastante difundida, não é novidade, mas é importante que haja uma mensagem única na direção da escola. Muito se falou erroneamente no passado de que eventualmente a tecnologia viria para substituir o papel de alguém dentro da escola, seja do professor ou do laboratório de informática, ou de quem quer que seja, e a nossa mensagem sempre foi muito clara para todo e qualquer professor, né? A tecnologia não substitui absolutamente nada, mas os profissionais dentro da escola que utilizam a tecnologia naturalmente vão substituir aqueles que não utilizam. Então é uma mensagem muitas vezes até pode ser encarada de uma forma um pouco polêmica por um ou outro professor, mas era uma mensagem muito clara da direção da escola, e só assim a equipe da escola conseguiu compreender onde a gente gostaria de chegar, né? Passando adiante agora algumas informações sobre professores e alunos, né? A gente colocou aqui nesse slide o que a gente enxergou dentro do Mater Dei com relação à evolução dos cargos relacionados à tecnologia, tanto a tecnologia de informação quanto educativa, né, educacional. Então a gente tinha no passado aquele supervisor do laboratório de informática, então era um profissional que ele dava aula de informática, né, que é uma aula que já está bastante em desuso, então não existe mais aula de informática, sim atividades e aulas que usam tecnologia. A gente evoluiu no Mater Dei um segundo passo em que a gente começou a selecionar alguns professores como especialistas em alguns projetos específicos, seja projetos de programação, ou a própria robótica, como eu comentei lá atrás. Passando adiante, a gente começou a dar um perfil mais técnico para o responsável pelo laboratório de informática. Então, a ideia da pessoa que cuida do laboratório é muito mais dar um apoio técnico ao professor que tem uma boa ideia de uso de tecnologia. Então, esse passou a ser o novo perfil do nosso profissional de laboratório de informática, e começou a surgir um profissional, o famoso EdTech, né, o profissional de tecnologia educacional. Ele surgiu há alguns anos, num passado bem recente, e é uma figura até então que não existe em muitas instituições. Então, como parceiros aí dos projetos de adoção tecnológica Google, é importante cada um de nós, quando iniciar um projeto, seja público ou privado, tentar identificar se essa instituição já reconhece a importância desse profissional, se essa instituição já tem esse profissional responsável pela área de tecnologia educacional já em andamento, que projetos que esse profissional já desempenhou. Então, é uma figura que é relativamente nova, as instituições mais antenadas com relação à tecnologia já possuem, mas não é ainda uma maioria. E algumas instituições, dependendo do poder também de investimento e estrutura, conseguiram estabelecer, inclusive, cargos de coordenação na área da educação tecnológica. Então, esses 5 passos que eu listei aqui, é justamente o que aconteceu no Mater Dei. A gente caminhou até chegar no coordenador de educação tecnológica, e no momento que o Mater Dei passou a fazer parte de um grupo, a gente acabou trazendo essa pessoa, esse coordenador de educação tecnológica, para coordenar esse assunto no grupo todo. Então, aí fica mais como uma dica em termos de identificar esses profissionais quando nós entramos num projeto de qualquer que seja o porte relacionado à tecnologia educacional. Como que aconteceu, como foi essa questão da adoção e do uso, né, da tecnologia Google? Como eu comentei, em 2012 foi um movimento que iniciou pelos gestores, então nós tínhamos os diretores do Mater Dei e do grupo já trabalhando com tecnologia Google, já trabalhando de forma compartilhada, produção de documentos colaborativos, com relação à agenda, e-mail, etc. E quando nós começamos a trabalhar dessa forma, um processo que foi bastante curioso,
nós começamos a identificar alguns professores que já também trabalhavam com essa tecnologia, porém com contas pessoais. Isso, de forma alguma, na época, foi um problema. A gente estava no processo de adoção das contas institucionais, e foi muito importante enxergar e valorizar os professores que já utilizavam a conta pessoal para esse mesmo fim. Então, essa é uma realidade que provavelmente também todos vocês vão encontrar em projetos de adoção tecnológica Google, que diversos professores já estarão com esse sentimento de que já conhecem, de que já utilizam, mas naturalmente por ser uma utilização individual, muitas vezes até um pouco mais discreta, eles vão ter muito a aprender com um projeto de peso institucional. Em 2013, na virada de ano, a gente iniciou o processo de adoção por parte dos professores. Então, é um outro ponto também importante em algum projeto que vocês trabalhem, 100% da estrutura, seja professor, coordenador, direção, deve migrar para essa tecnologia. Isso é fundamental, que não se utilize mais contas pessoais, a não ser que sejam aqueles professores que estão migrando o trabalho pessoal para a conta institucional. E aí, ao longo de 2013, foi justamente quando a gente começou todo o processo de formação de professores, que foi determinante para atingir alguns números percentuais em termos de adoção dentro da escola. E em 2014, esse ano, no início do ano, foi o ano que nós decidimos fazer o rollout para os alunos. Então, a gente selecionou alunos a partir do 4º ano, e aí por uma estratégia de buscar alunos plenamente alfabetizados, e pontualmente alguns professores mais engajados e mais inovadores de séries anteriores ao 4º ano solicitaram que seus alunos tivessem contas, e aí pontualmente essas contas foram criadas. E aí, considerando todo esse universo, tanto de gestores, professores e alunos, o que a gente apresenta nesse próximo gráfico é a adesão específica dos professores, né? Então, no primeiro mês de atividade, a gente teve uma adoção próxima de 20%, arredondando o número, em torno de 19%, mas arredondando 20%, que é um número que eu acho que muita gente já conhece, né? A gente já tem essa expectativa de atingir uma minoria no início de projeto. Então, foi uma realidade do primeiro mês, e nós entendemos que o papel da liderança, o papel daquele projeto de aquisição de tablet, como nós comentamos, que foi feito um ano antes, ele foi muito importante, foram 2 pontos determinantes para que dentro de 6 meses, mais de metade do corpo docente já passasse a adotar e utilizar essa tecnologia no dia a dia. Então, essa barra amarela mostra os 60% a partir do encerramento desse primeiro semestre, e nós terminamos o primeiro ano de projeto com 90% dos professores já trabalhando de forma colaborativa e compartilhada dentro da plataforma do Google Apps. E aí um ponto, além da aquisição dos tablets, além do papel da liderança que já foi comentado, nesse primeiro ano de projeto, e aí a gente muda um pouco a abordagem no segundo, mas no primeiro ano de projeto, o programa de formação foi determinante para que nós tivemos essa velocidade e essa meta aí atingida de 60%. A gente fazendo um comparativo com alguns outros projetos no passado da escola, dificilmente a gente tinha, dentro de um ano, uma adoção praticamente total de qualquer que fosse a tecnologia. Então, foi talvez um alinhamento de fatores e de programas que fez com que a gente atingisse esse resultado que a gente considera excelente. E aí, como próximos passos, internamente no Mater Dei, a gente tem investido agora uma estratégia mais direcionada a infantil e ensino fundamental 1, a partir do momento que professores de fundamental 2 e médio já estão bastante familiarizados, e a continuidade de formação dos professores de fundamental 2 e médio, mais com aplicação em sala de aula. Então, não só passar para esses professores como funciona a tecnologia, o que significa efetivamente trabalhar de forma compartilhada, mas também trazer propostas de aplicação em sala de aula. Então, uma prova virtual, uma visita a um museu, uma atividade de educação física que pode ser feita com
com recursos tecnológicos. Então, o foco na segunda fase de capacitação é 100% aplicação em sala de aula. Então, isso são estratégias que depois, pontualmente, havendo alguma dúvida, a gente pode dar mais detalhes. E aqui, um gráfico que mostra a produção, né, de documentos. Então, tanto o upload de arquivos, como criação de documentos, planilhas e apresentações, e também a criação de formulários, né. O ponto que chama atenção aqui é a evolução, que é bastante visível, mas 3 pontos que nós destacamos, que foram bem claros na rotina do colégio, é que a cada momento que nós tínhamos uma capacitação, você tinha um salto muito grande de criação e de produção de documentos. Então, isso validou a nossa tese de que a capacitação não pode ser um momento só no planejamento da escola, não pode ser um momento só no replanejamento da escola de julho, mas deve ser um programa estruturado, constante, por mais que a gente não consiga muito tempo dos professores no mês letivo, a gente tem que dar um jeito, tem que conseguir 2 ou 3 horas mensais, no mínimo, para a gente estar próximo dos professores, trazendo soluções, trazendo exemplos e compartilhando ideias. Isso foi também bem determinante para esses saltos de utilização. Fala, Alexandre. Oi, Edu, eu queria explorar aqui um assunto que muitos dos parceiros, muitos dos diretores de escola têm, que foi qual o papel, além desse treinamento, qual o papel, além do treinamento, da formação, da capacitação que você falou? Acho que tem uma coisa importante que você falou, que foi em relação à capacitação constante, né? Vocês fizeram uma formação inicial e depois vocês têm um follow-up de acompanhamento. Muita gente chama isso de um blended learning, um coaching que você vai dar para os professores. E eu queria te perguntar qual foi o papel desse coordenador de educação tecnológica, né? Na escola pública, por exemplo, a gente vê muitos núcleos de tecnologia educacionais, os NTS, que acabam tendo esse papel, né? E eu queria que você explicasse um pouco do papel desse coordenador de educação tecnológica em relação ao que muitas vezes a gente percebe o medo do professor montar sua primeira aula, seu primeiro plano de aula digital para ir, por exemplo, num laboratório de tablets ou levar o tablets para a sala de aula. Então, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco disso. São 2 papéis que a gente enxergou, e aí alguns pontos a gente previa que aconteceriam e outros foram bem empíricos aí de perceber que acabou acontecendo na prática. O primeiro deles é esse que você comentou, de pegar na mão do professor que está um pouco mais receoso, que está um pouco mais inseguro, e mostrar que é uma tecnologia que, por mais que ela seja altamente sofisticada, ela é muito simples de usar. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente percebeu, que a coordenação de educação tecnológica, às vezes até em escolas que eventualmente não existe esse cargo, mas o professor que é mais adepto à tecnologia, ele acaba tendo um papel importante de pegar na mão e mostrar e planejar junto à aula, eventualmente entrar junto na primeira aula desse professor, mostrar que é possível desenvolver a atividade de uma forma bem diferente, muito mais rica do que ele faria em condições normais. E o segundo papel, e aí é o que a gente entende como mais importante, o coordenador de educação tecnológica ou profissional que tem mais familiaridade com o assunto, ele tem que trazer propostas para atividades que já existam. Então, isso é um ponto que existe muito na rotina da escola. O professor, ele acha que ele vai aprender tecnologia para dar algo diferente. E não, a ideia é justamente o contrário. É ele trazer a tecnologia para conseguir lecionar um assunto que ele já leciona há 10, 20 ou 30 anos de uma forma muito mais rica. Então, a gente comenta também, às vezes o professor acha que vai ter mais trabalho, ele não vai ter tempo de seguir o conteúdo, mas é o contrário. A ideia é que ele siga o conteúdo que ele já está proposto a dar, as aulas que ele já tem planejadas, mas de uma forma muito mais atraente. De uma forma que a aula que ele dá há muitos anos, o conteúdo que ele necessariamente passa num determinado ano letivo, ele pode ser dado, pode ser trabalhado de uma forma totalmente diferente. Então,
o coordenador de TL tem essa função de mostrar que o foco não é dar algo diferente, não é dar um conteúdo diferente, sim, ele continuar com o processo, continuar com os conteúdos que já existiam de uma forma muito mais atrativa. E aí a escola, o último ponto aí, o mais importante, é a escola ficar mais gostosa. Acho que esse que é o principal ponto desse profissional nessa estrutura. Tá. Eu lembro, você comentou em alguma das visitas que a gente fez, né, que quando vocês montaram, e aí eu queria partir para o espaço físico, né, essa questão da gente fala de uma nova sala de aula, quer dizer, que as cadeiras não estão mais enfileiradas, né, e nas visitas que a gente fez lá para assistir algumas aulas, eu me lembro com a professora de inglês, no Google Learning Space, que é um espaço com puffs, as crianças sentam no chão, pegam os tablets, né, no início você tinha alguns poucos professores que se sentiam confortáveis em montar essa aula e levar os alunos, e como que você enxerga o papel, por exemplo, dessa professora inovadora? Quer dizer, Sim. quanto ela representou para os outros, aí ela teve um papel além do coordenador de tecnologia? Aí o papel outro ponto que também inspira bastante. O coordenador de tecnologia educacional nem sempre ele está em sala de aula, às vezes ele é um cargo, dependendo da estrutura, que ele só está na coordenação. Então, a gente sentiu bastante isso no Mater Dei, que os outros professores, eles foram muito liderados por exemplos dos seus pares. Então, não só a direção da escola, a coordenação, o próprio coordenador de tecnologia educacional, mas existiam duas frentes. Esse professor assistindo a aula do outro professor, e isso inspira bastante, isso motiva bastante. E um outro ponto que é o que a gente acredita mais, é o aluno demandando uma aula diferente daquele professor que não começou a seguir esse caminho. Então isso é o que a gente acredita mais, a gente tem cada vez mais, na medida do possível, envolvido os alunos também em alguns programas de capacitação de professores, para que esse processo aconteça da forma mais natural possível. O aluno que sai de uma atividade totalmente inovadora, né, com uso de tecnologia, um conteúdo que até alguns anos atrás poderia até ser considerado maçante ou até mesmo chato, ele tem uma atividade diferente, ele vai cobrar isso dos outros 8 professores que dão aula naquele segmento. Então essa liderança, por exemplo, e essa pressão saudável dos alunos, ela é determinante para que tudo isso aconteça. Que bacana, legal esse papel do aluno, né? A gente comenta bastante, fala que o tablet chegou em casa, né? E na escola, como é que isso funciona, né? Não, muito, muito legal aí esses avanços que vocês tiveram nessa trajetória aí, nesses últimos 2 anos e 2 anos e meio, 2 né? anos e meio, completando vocês... 3 anos aí na virada agora do ano. Legal. Podemos continuar aqui, então? Vamos lá com o roteiro. Isso, vamos lá. Então, agora, até para a gente cumprir o nosso prazo aqui, eu vou acelerar um pouquinho. Passando rapidamente, a gente tem trabalhado tanto os Chromebooks como tablets no Mater Dei. Os Chromebooks foram resultado de um projeto piloto que nós iniciamos nesse segundo semestre de 2014, para testar algumas variáveis de utilização, e aí trazendo o Chromebook como uma solução mais inovadora de uso de tecnologia, com portabilidade, velocidade e integração e bastante familiaridade com os alunos. A gente fez algumas pesquisas ao longo do segundo semestre, e todos os gráficos indicaram uma aceitação bastante positiva de trabalho com esse equipamento, que é um equipamento que está totalmente alinhado com a filosofia de compartilhamento e colaboração, a avaliação dos alunos, que é esse gráfico, com relação ao acesso de trabalhos, facilidade de uso, compartilhamento de arquivos e portabilidade, que foram bastante positivas. E algumas fotos aqui dos alunos trabalhando com o Chromebook. Então, uma das fotos aqui no canto direito é no Learning Space, como o Alexandre comentou, que é um ambiente diferenciado que foi criado dentro da escola com o objetivo de derrubar um pouco a sala de aula tradicional, de carteiras enfileiradas, principalmente com o objetivo de mudar a relação aluno-professor,
simbolicamente, né? O professor não está mais lá na frente de pé dando a sua explicação, e sim misturado com os alunos num ambiente bastante confortável. Algumas fotos também do projeto com os tablets, então os alunos, seja no Learning Space ou qualquer outra sala de aula, trabalhando de forma bastante ativa com os tablets. O Learning Space, só complementando, né, ele surgiu dessa concepção da gente fugir um pouco do conceito tradicional de sala de aula. Então, filosoficamente, os professores já estavam alinhados com esse conceito de trabalho colaborativo, de construção colaborativa e compartilhada, e a nossa sala de aula tradicional, ela não dá mais espaço para isso, né? Então, a gente começou a reconstruir um pouco esse conceito de ambiente de trabalho, e o nome Google Learning Space é justamente por a gente ter se inspirado também nos escritórios da Google do mundo todo, que a ideia é que numa empresa é o trabalho e diversão caminhando juntos. A gente quer trazer esse mesmo conceito para as escolas, né? Então, a nossa ideia, quando a gente diz que a escola tem que ser mais gostosa, é justamente isso, a gente ter estudo e diversão aí caminhando de mãos dadas, e o ambiente, ele contribui bastante para isso. Formação de professores, eu já comentei rapidamente aqui, só compartilhar algumas telas. Então, a gente tem feito um programa bem estruturado no MaterD, então, professores dos 4 segmentos da escola, eles devem participar todo mês de algum momento de capacitação, seja o planejamento, o replanejamento ou as capacitações mensais, e aí algumas imagens. A gente teve o apoio de uma empresa do próprio grupo durante esse processo, que é a For Education, aí parceiro como vocês. E para concluir a apresentação, antes de ir para as últimas questões aqui que o Alexandre está levantando, a gente tem compartilhado 2 lições que nós aprendemos, sem a pretensão de ensinar, mas de compartilhar o que a gente tem aprendido, não só dentro do MaterD, como em outros lugares que a gente acaba conhecendo, né? O primeiro deles é um biólogo, um pesquisador, que é o Stuart Kaufman, e ele traz um conceito que para nós é o que faz mais sentido, né, que é o conceito de possível adjacente. Então, a gente procura transmitir para o nosso professor que na sala ao lado, né, fazendo uma metáfora, mas abrindo uma porta, o professor já vai ver uma grande possibilidade de inovação. A gente tem o falso costume de imaginar que grandes ideias e revoluções acontecem de tempos em tempos, mas o avanço efetivo e o avanço consistente, ele acontece quando a gente foge do convencional e conhece algo novo que está muito próximo. Então, é a metáfora de uma porta que leva a outra, né? Então, a gente encoraja os nossos professores, os nossos coordenadores, a abrir uma porta de cada vez. Então, acho que essa mensagem ela é bastante significativa para eles. E isso acaba deixando também todos muito mais seguros de que o caminho é dar um passo de cada vez, e no final das contas a gente vai ter um grau de inovação bastante acentuado. E uma segunda mensagem que a gente compartilha, que é desse gestor de uma instituição que fica nos Estados Unidos, que tem um grande projeto também de Chromebooks, que é o Monsignor Kelly, e é uma mensagem também que a gente acredita demais. Nós estivemos visitando essa escola no ano passado, e o que ele colocou é que a escola não é uma questão de dinheiro, poder ou somente tecnologia. Isso tudo nós sabemos que é importante. Mas o principal dentro de uma instituição de ensino, e aí aos parceiros que não necessariamente trabalhavam efetivamente com educação, e parceiros que têm o know-how mais da parte técnica, é importante que entendam essa mensagem, né? Uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ela é uma questão de ambiente e de felicidade e de engajamento. Então, essa lição, essa frase é desse gestor dessa instituição de ensino lá nos Estados Unidos, mas ela reflete bastante o que a gente pensa aqui. A gente deve criar um ambiente alegre, um ambiente de valorização profissional, um ambiente com bastante alegria, e aí, naturalmente, os profissionais vão trabalhar de uma forma que vai contribuir para o crescimento da escola. Esses eram os principais pontos que eu preparei como apresentação, Alexandre. Então, se quiser continuar com algumas questões, fique à vontade. Obrigado.
queria te fazer algumas perguntas, né, em relação a essa capacitação, né? Em algumas escolas que a gente visita, nós percebemos que tem uma dificuldade assim de paradigma, você ir para a cloud e de uma era onde talvez o professor use o pendrive há 20 anos, ele leciona usando o seu livro didático também nesses 20 anos, e ele sente uma dificuldade aí nessa questão cultural, né? E como que vocês exploraram isso na formação dos professores? E aí eu te pergunto especialmente no Google Apps for Education, Google Drive, né? Quer dizer, como que vocês conseguiram trazer o uso de Google Drive, de compartilhamento de arquivos, para uma realidade do dia a dia dos professores? Tá, bem simples. Inclusive, contando uma história aí que um professor nosso comentou numa das capacitações, que no ano que ele aprendeu a usar o pendrive, a gente estava ensinando a usar o Google Drive. Então, existe mesmo esse bloqueio, às vezes, de algumas pessoas de entender essa evolução do cloud, mas o que a gente percebeu é que o processo de convencimento ele não foi baseado em mostrar vantagens e desvantagens de uma ou outra tecnologia. Ele aconteceu naturalmente quando um professor que precisava agendar um horário fora do horário dele para desenvolver um planejamento pedagógico daquele semestre, ele precisaria se reunir com a coordenação, ele precisaria conciliar a agenda com outros professores, e a partir do momento que esse professor começou a trabalhar no documento compartilhado, cada um no seu lugar, cada um no horário mais conveniente, ele percebeu que quer trabalhar em nuvem. Então, mais do que a gente tentar convencê-los por questões técnicas, por segurança, ou porque é melhor ou pior, a gente não foi por esse lado, a gente foi pelo caminho nos nossos processos de formação, de mostrar de uma forma bem prática o que isso ia mudar na rotina do professor, onde ele ia ganhar tempo, onde ele ia deixar de correr um risco de perder determinado documento. Então, com aplicações práticas e na rotina do próprio colégio, a gente foi mostrando para o professor que o trabalhar em nuvem ele é muito mais vantajoso sem a gente precisar vender esse conceito de trabalhar em nuvem. Então, foi uma questão muito mais do dia a dia e da prática do que a gente trabalhar esses conceitos. Que legal. Eu até me lembrei de uma situação, quando eu fui num congresso, os professores estavam compartilhando essas melhores práticas, até veio o relatório de aluno, né? Onde você tem 8 professores tendo que escrever um relatório para... Antigamente, que eu digo, são 2, 3 anos atrás, a gente tinha que conciliar o professor, cada professor imprimia o seu trecho e a coordenadora tinha que juntar isso numa pasta e depois imprimir isso e rodar na gráfica da escola. E hoje não, você tem ao longo de um determinado período, que pode ser 1 ou 2 semanas, no encerramento de um trimestre, por exemplo, e esses professores, de uma forma conjunta e colaborativa, já estão construindo esse relatório juntos. Então, como eu disse, a formação, muito mais do que falar de Google Drive, falar de Google Docs, é falar de produção colaborativa de relatório individual do aluno. Então, é mostrar essa aplicação prática e a tecnologia acaba vindo por trás sem a pessoa até mesmo perceber. E o ganho de tempo que ele percebe, né? E eu queria te fazer uma pergunta final aí em relação à avaliação, né? Avaliação nas escolas sempre é algo polêmico, né? E os teus professores, como que foi? Eles já começaram a passar alguma avaliação usando o Google Forms? Eles perceberam algumas vantagens em ganho de tempo de distribuir essas atividades para os alunos? Como elas são recebidas pelos alunos? Tá, a gente tem exemplos em todos os segmentos, aí quando a gente fala de avaliação digital, mais direcionado naturalmente a Fundamental 2 e médio, mas a gente tem bons exemplos, até alguns exemplos curiosos de um professor que, de uma forma não planejada, compartilhava algum exercício à noite com os alunos, e aí os alunos já vinham para a aula com dúvidas e até com perguntas respondidas de forma correta ou incorreta, mas para que a aula fosse muito mais produtiva. E a gente já tem algumas disciplinas, e aí os professores, como a gente comenta, que já aderem de uma forma muito mais intensa à tecnologia,
que transformaram tanto a avaliação mensal como a bimestral já de um formato digital. E aí o grande desafio, e aí é justamente aqui que entra o principal ganho da escola, a prova feita, a avaliação feita com tecnologia no Google Forms, por exemplo, ela parte do pressuposto de que o aluno vai poder ter uma consulta a fontes externas, por exemplo, se a gente desejar, ele vai poder, por exemplo, se comunicar com algum outro colega, e aí o grande desafio, e aí acho que assim como é o grande desafio, é o grande ganho de qualidade da escola, a avaliação ela é muito mais inteligente do que uma avaliação simplesmente de perguntas e respostas de um ou outro conteúdo que o aluno precisou decorar. O professor, a gente tem exemplos de geografia, biologia, filosofia, e eu conheço todos os exemplos aí individualmente, que saem vibrando quando fizeram uma avaliação usando tecnologia, uma avaliação que os alunos puderam pesquisar na Google conceitos que eles, naquele momento, talvez não tivessem decorado, e uma avaliação que efetivamente mostrou que o aluno compreendeu o conceito, que o aluno conseguiu refletir sobre aquele conceito, que o aluno conseguiu eventualmente dar uma opinião, se esse for o caso, muito mais do que simplesmente a gente checar a absorção ou não de determinado conteúdo. Então, a avaliação digital já é uma realidade no Mater, isso já acontece, e o ganho, como eu disse, não é só migrar para uma tecnologia diferente, não a tecnologia papel para a tecnologia digital, mas é o ganho de qualidade na avaliação e no processo de avaliação como um todo. Esse é o grande ganho, não só a questão da mudança da tecnologia. Legal, bacana. Queria te agradecer pelo tempo em compartilhar aí esse caso de sucesso aí de inovação, e estou certo que os alunos estão aí num processo de ensino-aprendizagem mais motivados, mais conectados com o dia a dia que eles vivem nas suas casas, na rua, enfim, todos os lugares onde hoje estão conectados aí na sua maioria com o smartphone. Não, muito bom, né? O colégio, em nome do colégio, agradeço o convite. Eu comento tanto com você em algumas visitas lá, que para nós não é trabalho nenhum receber visitas no colégio, e sim sinal de que a gente está fazendo um trabalho interessante, bacana, e que as pessoas querem conhecer. Então, convido também todos os parceiros que estão assistindo e os que vierem assistir no futuro, que as portas da escola estão abertas, toda a equipe está à disposição, inclusive se eventualmente quiserem conversar com alunos para compartilhar um pouco dessa experiência. Alguns parceiros já estiveram lá, outros sintam-se convidados, que nós teremos o maior prazer em receber e colocar toda a equipe à disposição, não para uma apresentação, mas para um bate-papo, para que a gente consiga entender aí no detalhe o que tem acontecido na escola. Legal. Obrigado, parabéns, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.